Abençoado grandemente, tem derramado da sua abundante graça sobre nossas vidas, né? E hoje é Santa Ceia, vamos olhar para aquele grande, né, e glorioso sacrifício que ele realizou por todos nós. Vamos adorar a ele e dar graças ao Senhor, né? Dar graças ao Senhor, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que vocês abram a Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, o capítulo 1 também, a partir do verso 13. Vamos ler a palavra de Deus. Quero dar boas-vindas a todos os irmãos e agradecer a irmã Rose, né, pelo convite de hoje, né? Tivemos lá na sua casa, almoçando, né? E celebrando o seu aniversário, que não é no dia de hoje, é amanhã, mas nós já antecipamos, já comemos o bolo, né? E foi uma bênção, né? Obrigado, que Deus abençoe. Foi uma satisfação poder comemorar ali junto com a irmã, pastor Telmo, e o irmão Vilmar também, né? Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? Então temos que estar unidos, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus é maravilhoso. E nós temos motivos de sobra, né, para nos alegrar, irmãos, porque nós não estamos mais perdidos, né? Nós não estamos mais perdidos, nós somos livres, sobre nós não há mais condenação, o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Jesus, e sob sua dor, seu sofrimento, nós fomos reconciliados com Deus. Olha aí, que boa notícia. Isso é o Evangelho. Ele se fez maldição no nosso lugar, ele assumiu o nosso lugar, ele nos substituiu naquela cruz, né? Ele tomou o nosso lugar e nos tornou livres. E pagou a nossa dívida. O Evangelho é isso, irmãos. Simples assim. Jesus veio do céu com essa missão, para pagar nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida muito grande, impagável com Deus, e Jesus pagou mediante o seu sacrifício, né? Vamos ler então o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13, fala-nos da santidade na vida, né? Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata, ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Graças te damos, nosso Pai, nosso querido Deus. A tua palavra é santa e poderosa. Fala conosco, Senhor, dá-nos graça, dá-nos sabedoria, nos estimula, nos enche de vida, de esperança, força e poder. Fala ao coração dos teus filhos, Pai, que o teu Espírito esteja operando, Senhor, agindo em nossos corações
e que possamos entender claramente o que o Senhor requer de nós. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Podem sentar. Louvado seja Deus. Então está aqui a palavra de Deus, irmãos. Uma carta escrita aos santos, né? A igreja do Senhor. No início, esta palavra fala da santidade, né? Da vida santa que o cristão deve ter, o meio pelo qual ele deve andar e agir. O apóstolo Pedro, ele nos convida a vivermos uma vida para a qual fomos chamados. Anteriormente, todos nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Andávamos errado porque não conhecíamos a Deus. Nós não obedecíamos a Deus porque nós não conhecíamos a Deus e andávamos segundo os desejos do nosso coração, fazendo aquilo que dava na nossa vontade. Não havia temor de Deus diante dos nossos olhos. Mas agora, né? Agora que Deus vem a nós e se revela a nós, Ele abre os nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos e nós ouvimos a sua voz e vamos até Ele e temos um encontro com Ele e temos a nossa vida o quê? Transformada. Transformada. E agora somos transformados em servos de Deus. E como servos de Deus não podemos viver de qualquer maneira. Não é? Não mais como vivíamos antes. Agora nós andamos em novidade de vida. Nós temos uma nova vida, um novo estilo de vida. E o padrão legal, né, que rege a nossa vida, que norteia a nossa vida, é a palavra de Deus. Nós temos que nos basear pela palavra de Deus, andarmos segundo a palavra de Deus. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Né? Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Nós somos servos de Deus. E a nossa vida deve ser regrada pela palavra de Deus. Todo mundo mente, eu não posso mentir. Né? Todo mundo dá um jeitinho na vida para se dar bem. Cristão não pode dar jeitinho. Ele tem que trabalhar, correr atrás, se esforçar, ser honesto, justo, pagar suas contas, ser amoroso, misericordioso, enfim, atingir o padrão que a Escritura nos pede. Deus, Ele nos chama a santidade, ser de santo. A palavra santo, todos sabemos que é separado. Deus nos separou do mundo. Todos nós vivíamos no mundo, segundo o curso deste mundo. E Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para Ele, para vivermos conforme a sua vontade. Então, Pedro diz assim: por isso cingi-vos o vosso entendimento e sede sóbrio, esperar inteiramente na graça que está sendo trazida pela revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a graça está sendo trazida, né? Através da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ou seja, até nós enxergarmos com clareza. Quando a gente vem para o Evangelho, vem para Cristo, a gente não vê muito bem as coisas, a maneira como Deus quer, né? O que Ele exige. Mas na medida em que nós vamos andando, vamos desenvolvendo a caminhada, o que acontece? Os nossos olhos espirituais vão se abrindo. E nós vamos conhecendo a boa e perfeita vontade de Deus e vamos adequando a nossa vida neste padrão. E é assim que temos que viver, irmãos. Diz assim: e como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinha anterior na vossa ignorância. Olha aí. Não vos moldei como filhos da obediência. Agora nós não somos mais, irmãos, filhos da ira. Efésios 2 diz que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, né? Vivendo nas inclinações da nossa carne, nas paixões do nosso coração, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, uma referência ao mundo perdido. Todos nós nascemos no pecado, e éramos por natureza filhos da ira, porque nós fomos gerados no pecado. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Então nós estamos debaixo da ira de Deus, mas a graça de Deus, né? O amor de Deus nos alcançou. E nós fomos trazidos para a luz. Nós estávamos em trevas, na escuridão, perdido, sem nenhum rumo, totalmente perdido.
e éramos por natureza filhos da ira. Todos nós estávamos debaixo de condenação, perdido para sempre. E aí que entra, irmãos, a gloriosa mensagem do Evangelho. Deus nos amou com amor tão pleno, que não levou em conta os tempos de ignorância, o tempo que vivemos em rebeldia, em contradição à sua lei, à sua vontade. Jogou para trás de si todos os nossos pecados. Amém? Ou melhor, carregou sobre si, no madeiro, os nossos pecados. Como diz Colossenses 2, encravou na cruz o escrito de dívida. Pagou a nossa dívida. Jesus fez isso. Esta é a mensagem da cruz. E nos reconciliou com Deus. E mediante o seu sangue, ele nos justificou. E hoje nós não devemos mais nada para Deus? A nossa dívida foi quitada? Somos livres. Deus olha para nós hoje e vê a obra do seu Filho, vê o sangue do seu Filho. Eu quero falar desse sangue, o poder desse sangue, irmãos. Veja que Pedro usa a expressão, é mais precioso que o ouro e a prata. E este sangue é tão precioso, irmãos, que é mais precioso que a prata e o ouro. Porque a prata e o ouro não compram a salvação. A prata e o ouro não justificam o homem. O ouro e a prata não traz paz com Deus, alegria no Espírito Santo, não compra o Espírito Santo. Este sangue, irmãos, é mais precioso que a prata e o ouro. Por quê? Porque esse sangue nos reconcilia com Deus, nos justifica, fez a paz entre nós e Deus, que éramos inimigos, derrubou a parede de separação, não há mais inimizade, podemos entrar e sair na presença de Deus, mediante o Espírito qual nos foi dado. Veja o poder desse sangue. Não se compara ao dinheiro. E porque ele é tão precioso, irmãos, nós temos que ter todo cuidado para não profanar esse sangue. Para não profanar esse sangue. Este sangue é precioso. E como é que nós não profanamos esse sangue? Vivendo de acordo com a Escritura. Fazendo o que o Senhor tem nos pedido, nos ordenado. Irmãos, que maravilhoso é ter Cristo e estar no caminho. Porque o que Deus nos pede não é pesado, não é impossível. Porque Ele colocou dentro de nós o mestre. Ele colocou dentro de nós o professor. O Espírito da verdade, o Consolador, o Todo-Poderoso que intercede por nós em nossas fraquezas. Ele nos ajuda a sermos justos, a sermos verdadeiros. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem. Então, como Ele disse, eu vou, mas eu não vos deixo só. Eu enviarei o Consolador. Nós não estamos só. Nós temos o amor de Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos todas as bênçãos de Deus compradas por um preço muito caro na cruz. Cristo Jesus comprou para nós todas as bênçãos, todas. Por isso a salvação não pode ser de outra maneira. A salvação é pela graça. Esse é o firme fundamento, é a sã doutrina, a doutrina da salvação. A salvação é de graça. O sacrifício que anteriormente tinha que fazer repetidas vezes, ano a ano, foi abolida por meio de uma nova aliança que foi feita. Na antiga aliança, irmãos, todo o tempo, o culto da antiga aliança era baseado em ritos, sacrifícios de animais, oferendas, incenso, canas aromáticas e um monte de serviço. E se repetia todo ano a mesma coisa, mas não removia definitivamente, não solucionava, não tirava definitivamente o problema chamado pecado. Mas com a vinda de Cristo e Ele ter ido até a cruz, a Bíblia chama de último sacrifício, o último e definitivo. Até Jesus é conhecido na Escritura, desde o Antigo Testamento, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é?
fazendo uma alusão à antiga aliança, porque era desta forma que eles cultuavam a Deus e tinham seus pecados lavados e purificados. Mediante o sacrifício de um animal, de um cordeiro, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue daquele animal e aspergia sobre a tampa do propiciatório e oferecia em sacrifício, como um culto a Deus, pelo pecado do povo. E a ira de Deus era aplacada, e o povo era abençoado e voltava para suas casas, e eles trabalhavam mais um ano com a bênção de Deus, mas no outro ano tinha que se repetir. Todo ano era a mesma coisa, e ninguém era aperfeiçoado. Mas com a vinda de Cristo, irmãos, o sangue de Cristo é muito mais precioso que o sangue de uma novilha ou de um carneiro, porque ele acabou definitivamente com o problema. Deus aceitou o seu sacrifício. E a Bíblia diz que ele removeu de uma vez por todas o problema chamado pecado. Porque o problema do ser humano, irmãos, é o pecado. Quando entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte todos morreram. O problema era o pecado. Mas quero explicar isso para que vocês entendam. Jesus, ele removeu o nosso pecado. Mas isso não quer dizer que nós não temos mais pecados e não vamos pecar mais. Não, não é isso. Jesus, quando ele foi até a cruz, irmãos, e pagou o nosso preço, mediante a oferta do seu sangue, o sangue foi a moeda corrente, ele nos libertou, não do pecado, mas da consequência do pecado. Consequência. Qual era a consequência do pecado? A morte. A condenação, entendeu? Então, aqueles que estão em Cristo, para eles não há condenação, é o que diz Romanos 8, né? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito é vida, te libertou da lei, do pecado e da morte. Isso não é uma ótima notícia? Esta é a melhor notícia, isso é as boas novas. A lei do Espírito é vida, te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? O sangue é o Espírito, o sangue é a vida. A lei da vida nos libertou. Amém? A lei ela exigia a punição do culpado. A lei ela não salva ninguém, ela não justifica ninguém, ela condena. Porque o pecador, irmãos, perante a lei exige que o pecador seja executado, condenado, pague a dívida. Então a lei para nós era um problema. Por isso Jesus nos resgatou da maldição da lei. Ele nos tirou. Porque a lei, ela não inocenta ninguém, muito pelo contrário, ela condena. Você sabia para que serve a lei? Para mostrar que nós somos pecadores. Por isso Deus enviou a lei, para mostrar o quão pecador nós somos. E se nós fôssemos julgados pela lei, sabe quantas pessoas seriam salvas? Diga aí. Nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Então, Jesus nos libertou do poder da lei, né? Do pecado e da morte. É isso que a Santa Ceia traz para nós. Esta é a mensagem da Santa Ceia. A paz com Deus, a reconciliação com Deus e a vida eterna. A vida eterna. Vocês entendem? Santa Ceia é isso. Reconciliação com Deus, perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. E uma promessa gloriosa, a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero falar para vocês do poder desse sangue. É este sangue que garante, irmãos, a nossa estada diante de Deus, a nossa permanência diante de Deus, porque foi este sangue que aplacou a ira de Deus. Entendeu? Que pagou o nosso pecado. Deus não nos aceitava, Deus não nos receberia se não fosse por intermédio de Jesus. E Ele não recebe. Amém? Ainda hoje eu estava escutando o Granconato e ele estava explicando o porquê o católico não é cristão verdadeiro. Justamente, algumas das nossas confissões eles confessam, concordam conosco, mas as principais eles renegam, que é a doutrina da graça. O catolicismo romano tem um problema,
porque eles não ensinam que o homem é salvo tão somente pela fé em Cristo Jesus. O catolicismo romano ensina que o homem é salvo mediante o sacrifício da hóstia, da intercessão de Maria. Então eles colocam um outro mediador. Maria, ela foi tão ser humano quanto nós, necessitou tanto de salvação quanto nós, né? Podemos sim pegar o exemplo dela, porque foi uma serva de Deus autêntica. Quando o anjo apareceu a ela, ela disse, né? Se cumpra na tua serva a tua vontade. Então, uma grande mulher, uma bem-aventurada, mas ela não pode interceder por ninguém. Porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E isso não pode ser negado. Jesus declara isso, olha, com clareza em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é essa simplicidade, é isso que nós temos que pregar e dizer às pessoas. Só tem um meio do homem se reconciliar com Deus, ser salvo, ter paz e vida eterna. É por meio de Cristo. Não é por meio de rituais, não é por meio de sacrifício, não é por meio de pagamento com voto, não. É totalmente de graça, é pela fé. Pela fé. Se tu crê no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É assim. E é isso que nós temos que pregar, irmãos, esta verdade. Não existe muitos caminhos, vários caminhos, muitas portas. Não existe. É um só caminho, uma só porta, um só mediador, um só redentor, que é Jesus. Veja que no verso 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Resgatado aqui é liberto. Não foi com preço de ouro, prata, que Deus nos libertou. Nos libertou do quê? Do que Deus nos libertou? Tanta coisa, né, irmãos? De um fardo pesado de culpa, porque todo ser humano ele carrega uma culpa. O juiz da consciência atropela ele todo dia. Por quê? Porque todos nascemos com a lei de Deus no nosso coração. Todos. Todos. Toda pessoa que erra o alvo, toda pessoa que peca, ela sente que peca. Ela pode não dar o braço a torcer e não confessar, e morrer dura, sem confessar, mas que ela sabe que ela errou, que ela pecou, mas por puro orgulho, por não se dobrar, ela não confessa. Amém? Mas todo ser humano tem a lei de Deus gravada no seu coração, e a consciência o acusa. Aleluia. Por isso, no dia do juízo, ninguém escapa, porque não tem inocente. Não tem inocente. O homem não é inocente. Ele é culpado pelas suas ações, por aquilo que ele faz. Então, Jesus, pelo seu sangue, irmãos, ele nos resgatou do vosso fútil procedimento. Ou seja, eu acredito que o apóstolo Pedro está falando das práticas religiosas pagãs que eles praticavam antes, os cultos pagãos. Era tudo fútil, sem valor nenhum. Fala de prática aqui. Acredito que ele está falando de culto aos deuses. E pelo conhecimento de Cristo, pela revelação do Espírito Santo, Deus nos libertou, nos tirou dessas coisas. Né? Antes, tem alguém aqui que foi católico? Levanta a mão, acho que todos, né? Já dobrou o joelho diante de Maria, de São Pedro? Pois é. Isso aí que ele está dizendo, coisas fúteis, inúteis, não tem valor nenhum. Né? E o pior, o apóstolo Paulo diz que atrás de uma imagem se esconde um demônio. É terrível, né? Atrás de uma imagem, por trás de uma imagem de escultura, se esconde um demônio. Aquele que adora imagem de escultura está adorando aos demônios e não sabe. Muitas das vezes não sabe. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. Irmão, só quando a luz do Evangelho, quando Deus vem na vida do pecador e abre os seus olhos, então ele consegue ver claramente que só Jesus, a salvação, e somente nele, e que Jesus é o suficiente. Ele não precisa de arruda, né? Não precisa de bola de cristal, não precisa consultar cigana, não precisa de horóscopo, né?
Não precisa de nada, Jesus supre tudo. Tudo. E ainda, a pessoa que foi salva, ela tem um coração transformado e o Espírito Santo mora dentro dela. Quando ela pede para fazer uma coisa errada, o Espírito Santo acende a luz. Isso é errado, não pode fazer mais. Aí o cristão volta e não faz mais. Amém, irmãos? Por que o Espírito Santo faz isso? Porque ele é o selo, ele é a garantia da nossa chegada. É ele que vai nos conduzir até a última linha. Por isso que eu não acredito em perda de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o Espírito Santo, ele não vai te deixar. Quando você desviar do caminho, ele vai te puxar de volta. Porque é ele que convence. Ele vai nos convencer que estamos errados, estamos em perigo, vamos cair num grande precipício e a gente volta correndo. O Espírito Santo tem essa missão de nos manter no caminho. E ele vai nos manter até aquele dia. Tenha certeza disso, irmãos. Porque Jesus não ia falar em vão. Quando ele diz em Hebreus 3:5, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Isso não é uma palavra tola, não é uma palavra vã. Esta é a verdade. Jesus está dizendo, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te abandonar. Amém, irmãos? Podemos sim desviar, mas voltemos. Vamos voltar. E o Espírito Santo vai nos trazer. Amém, irmãos? Eu gosto dessa doutrina. Porque o cristão, ele não consegue viver longe. Ele não consegue viver separado. Ele não consegue se separar de Cristo. É como tirar um peixe fora d'água, ele morre. Né? O cristão é assim. Então, a Bíblia diz, porém, sede santo porque eu sou santo. Então é um mandamento, né? Nos santificar, nos separar para Deus, isto é um mandamento, e todo salvo faz isso naturalmente, conscientemente, né? Se santifica. Quando ele faz uma coisa errada, ele sente como que um choque, uma coisa assim diferente, e é o Espírito Santo que está ali operando na vida dele. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos resgatou, irmãos, desses procedimentos fúteis, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ele deixa bem claro, né? O sangue precioso como de cordeiro sem defeito. É uma alusão ao Antigo Testamento, a antiga aliança. Aquele cordeiro que era selecionado pelo sumo sacerdote sem defeito, de 1 ano, era o cordeiro perfeito para o sacrifício. Jesus foi o cordeiro perfeito para o sacrifício, o último e derradeiro sacrifício para a remoção definitivamente dos nossos pecados. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém? Então esse cordeiro, que é uma referência a Cristo, diz que ele foi conhecido, ou seja, preparado, antes da fundação do mundo, para ser sacrificado. A morte de Jesus foi premeditada. Ele foi predestinado a morrer pelos nossos pecados. A morte de Jesus, irmão, não foi um acidente. Amém? Ele não foi forçado. Ele foi porque ele quis. A Bíblia diz que ele se entregou pelos nossos pecados. Isso é necessário, nós sabemos disso. Amém? Jesus não foi forçado, empurrado, não. De livre e espontânea vontade, ele se doou por nós. Isso é ou não é a maior prova de amor? Conscientemente de tudo que ia passar, de tudo que ia sofrer, ele disse, Pai, lá no Getsemane, quando ele está preparado já para subir a via da crucificação, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata, ele vai ser preso, e antes ele vai para o jardim do Getsemane, e ele se prepara, e ele faz aquela oração, que ele pede para o Pai passar ele daquela hora. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. É chegada a minha hora. Mas contudo, seja feita a tua vontade. É lindo a Escritura, irmãos. Aqui a gente vê o próprio Filho se curvando à vontade do Pai. Ele teve que tomar o cálice amargo da ira de Deus. Diz, Senhor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que beber esse cálice. O Senhor vai derramar sobre mim a sua ira.
O Senhor vai punir o pecado de toda a raça humana sobre mim. Aleluia. Imagina, eu estou conjecturando, Jesus dizendo, imagina o que ele diga: o Senhor vai colocar isso tudo sobre mim, nas minhas costas, eu vou ter que carregar esse fardo todo. E o pai diz: filho, se tu não fizer isso, não tem salvação para ninguém. Topa? É tudo ou nada. É agora, é a hora da decisão. Ou tu salva todo mundo, ou foge da cruz. E Jesus se curva. Pensou, irmão? Eis aqui, o meu nome está escrito no rolo, que se cumpra no teu servo a tua vontade. Aleluia. Ele não recuou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é onisciente. Ele viu lá na eternidade esta igreja comprada, lavada, remida, purificada no seu sangue, a qual ele chama de noiva minha, amada minha. A igreja é a noiva de Cristo, que custou sua alma, seu sangue. Aleluia. Foi por amor que ele se entregou por nós, irmãos. Ele enfrentou a cruz, os pregos, a coroa de espinho, o chicote. A cruz, ele subiu o Monte Caveira. Ele faz um esforço enorme. E ali ele carregava o nosso pecado. Aleluia. E Jesus vai subindo, e vai subindo, para cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Para que eu e você, meu irmão, tivéssemos paz, alegria, felicidade, uma família, um filho para abraçar e colocar no colo. Aleluia. E Jesus então assume este compromisso como cordeiro predestinado, desde antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por amor de vós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Amém, irmãos? Então, olha o que a Escritura está dizendo. Por meio dele, nós temos fé e paz com Deus. Essa é a doutrina. Não tem outro jeito. É somente por meio dele, por meio do sacrifício dele, da obra que ele realizou. Não tem outra porta, não tem outro jeitinho, é somente através de Cristo. Por isso, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Aquele que não crê no Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. Tudo se resume no Filho. Jesus é o centro das Escrituras, é a pedra que foi rejeitada pelos religiosos. Essa se tornou a principal pedra, a pedra fundamental, a pedra da fé do cristianismo. Aquele que tem fé em Jesus Cristo, ele é salvo. Essa é a única doutrina verdadeira, a salvação e a justificação por meio da fé. E eu expliquei aqui, a fé nunca foi e nunca será um sentimento. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza, convicção. Hebreus capítulo 1 diz que a fé é uma certeza, uma convicção em Deus, que Ele existe e que Ele é o nosso galardoador, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Não confunda a fé com sentimento, irmãos. As religiões estão apoderadas de sentimento. Amém? Nós não precisamos sentir nada, nós temos que crer. Amém? Tem gente que diz, se eu vou num culto e eu não sinto nada, nunca mais eu vou lá. Está errado na sua concepção. Porque a gente vem primeiramente para ouvir a Deus. Né? Porque a palavra é Deus falando. Então a gente vem para ouvir Deus, a gente não vem para um show. As pessoas estão muito acostumadas a irem para um show. Porque as igrejas hoje se transformaram em show. É aquele sobe e desce, né? Um se apresenta, o outro se apresenta, o outro se apresenta, né? E a igreja
né, se alegra com os dons, com os talentos, e entra em delírio, e começam a gritar, pular e rodopiar, e uns caem no chão, e outros, e aquelas manifestações estranhas, pura emoção. Por que eu sei que é emoção? Porque a emoção é diferente da unção. A unção, quando vem na vida do pecador, ela transforma, ela liberta. A pessoa é transformada em uma outra pessoa. Se mentia, deixa de mentir. Se roubava, deixa de roubar. Se adulterava, deixa de adulterar. Isso é unção. Isso é o Espírito Santo. Amém? E quando a pessoa só se emociona, ela não muda. Ela continua mentirosa. Continua do jeito que sempre foi. Entendeu? E o que tem de gente nessas igrejas? Entram e saem, se emocionam, entram em delírio, rolam no chão. Até profetizar para os outros, profetizam. Na emoção. Né? Mas a vida não muda. É carrasco, é maldoso, é invejoso, é desobediente. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo transforma. Transforma o caráter da pessoa. Se era desonesto, agora é honesto. Se era injusto, agora é um homem justo. Não bate na mulher, trata bem os filhos. Então são essas características, irmãos, do novo nascimento, da unção, da salvação e da transformação. Se não tem esses frutos, pode esquecer. Não é salvo, não nasceu de novo. Porque a transformação, a salvação tem evidências. É visto pelas pessoas. As pessoas olham, meu Deus do céu, como mudou. Né? Como um dia nós chegamos numa lancheria lá em Santo Ângelo, e o cara lá da lancheria diz, mas o pastor, esse homem mudou. O pastor Thelmo passava aqui só levantando uma cana, né? E agora não bebe. Então, mudança. Isso é unção. O resto é emoção. O que tem de falso profeta aí, né? Na emoção. Irmãos, é tão clara. Eu não sei como é que essas pessoas caem ainda no conto dos falsos profetas. É tão clara a evidência da farsa deles. Eles estão pregando aqui uma palavra bem motivadora, uma palavra sentimental, né? De repente alguém no banco começa a chorar, né? Seca os olhos, ele deixa o púlpito, desce daqui, vai lá e entrega uma profecia. Mas só para aquela pessoa que chorou. E diz, minha filha, tu está passando por um vale, por um problema muito difícil na tua casa, no teu casamento, mas Deus manda te dizer isso e aquilo. Mentira! Deus não mandou dizer, foi nada. Ele aproveitou a situação, porque é fácil de ver quando a pessoa está passando pelo vale, quando está com dor na alma, ela vem num culto e sente a presença de Deus, ela começa a chorar, porque ela está sendo visitada e curada pelo Espírito Santo, ela já está sendo ministrada, e aí o falso profeta aproveita o gancho, para mostrar para a igreja que ele é o profeta, que ele está cheio do Espírito Santo, para ganhar crédito, para chamar ele na próxima semana para ele pregar de novo, e ele lançar envelope e pegar dinheiro. Esse é o falso profeta. Ele aproveita a oportunidade, ele manipula as pessoas, brinca com o sentimento das pessoas, mente para as pessoas, diz o que Deus não disse. E aí as pessoas recebem aquela mensagem e nunca se cumpre. E elas ficam frustradas. Ah, mas o profeta falou, o homem lá falou, e não se cumpriu. Por quê? Porque a palavra que não se cumpre é do falso profeta. Uma vez nós estávamos num culto lá na cidade de Veranópolis, quando nós morávamos lá, e um pregador de Passo Fundo fez uma grande campanha lá, estava todo mundo emotivo lá, no louvor, aquela unção, coisa mais linda. De repente ele olha para um sobrinho meu e chama ele e profetiza na vida dele. E manda a igreja toda olhar, olha para esse monstro aqui, vocês estão vendo? Marca bem, não esqueça o rosto dele. Daqui 4 anos, esse homem será um grande empreendedor, será próspero. Deus está me mostrando isso. Já passou uns 8 anos, irmão. E o coitado do meu sobrinho anda ralando aí para baixo para cima. Você cumpriu, foi nada. Que vergonha, né? Para quê? Ser desonesto? Né? Para quê? Para ganhar fama e nome. Entende? Então cuidado com o falso profeta, meu irmão. Tem gente que diz, não gosta de ir num culto onde tem ensino bíblico. Imagina. Não tem maior presença de Deus aonde tem a palavra. Aonde tem a palavra, tem o Deus da palavra. Onde não tem a palavra, não tem o Deus da palavra. Porque Deus só tem compromisso com a palavra.
Todos os avivamentos, curas, milagres, veio por meio da palavra. Porque o Espírito Santo não age independente da palavra. Ele só age de acordo com a palavra. Amém? Então temos que aprender isso. Eu estou dizendo isso porque eu fui muito emotivo, já pequei muito, errei muito, e hoje eu me freiei, e eu estou mais maduro, e jamais usarei da oportunidade para enganar as pessoas. Eu prefiro ofender com a verdade do que matar com a mentira. Eu prefiro que vocês saiam daqui ofendidos, mas porque ouviram a verdade, do que enganar vocês. Dizer que Deus tem isso, tem aquilo, sendo que Deus não mandou falar. Deus já me usou, irmãos, várias vezes. Me mostrou coisas. Mas eu só fiz porque Deus mandou. E eu busquei certeza se era de Deus. Amém? Porque aquele que proferir uma palavra, desta palavra ele vai dar conta no dia do juízo. Então quem tem temor de Deus não brinca com a vida das pessoas. Amém? E quem tem o Espírito Santo, irmãos, não anda por aí como vento, levado por vento de doutrina, não é? Ele fica na presença de Deus. Deus me quer aqui, é aqui que eu vou dar fruto. Eu vou ajudar esse pastor, e o dia que a igreja estiver no vale, eu vou estar aqui. O dia que a igreja estiver no monte, eu vou estar aqui. O dia que a igreja estiver guerreando, eu serei um guerreiro. O dia que a igreja estiver comemorando, eu vou comemorar junto. É assim que se serve ao Senhor, irmão. Não é só nas boas. Quando a igreja está bem, não tem luta, não tem dificuldade, aleluia, glória a Deus, pastor, estou com o senhor, pode contar comigo. Aí o diabo vem com um redemoinho e tudo que é coisa ruim. A igreja é abalada. Ah, pastor, eu acho que Deus não está aqui. Eu vou lá para a Universal. E some e deixa. Na hora que o pastor mais precisa, na hora que Deus mais precisa dele, ele dá no pé. Entendeu, irmãos? Nós temos que servir a Deus a tempo e fora de tempo. E não abandonar o nosso posto, sermos verdadeiros e servir ao Senhor com amor. Para encerrar, depois da ceia, irmãos, Apocalipse capítulo 22, diz assim, a partir do verso 14, você pode ler em casa, eu vou acelerar porque o horário não permite. Diz assim, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhe assistir o direito à árvore da vida, e entram na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama a prática da mentira. Olha a palavra de Deus, irmãos. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! O sangue do Cordeiro verteu naquela cruz e ele nos lavou de todo o pecado. E a Bíblia diz que bem mais que feliz, bem-aventurado são aqueles que lavaram as suas vestiduras, porque eles têm direito à árvore da vida. Eu falei do poder desse sangue, né? É a única coisa que nos dá direito à árvore da vida, ou seja, viver eternamente. Este sangue. É o poder do sangue que nos dá direito a viver e entrar na cidade pelas portas. Qual a cidade? A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Quem vai entrar? Os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Há poder nesse sangue. Diga para todo mundo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos dá direito a entrarmos na vida eterna. Fora ficam os cães. Quem são os cães? Os falsos profetas, os falsos obreiros, são cães. São chamados de cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que mente. Cuidado com a mentira. Cuidado para não ficar para lá de fora. Amém? Louvado seja Deus. Então guarde a sua vida. Seja fiel. Amém, irmãos? Uma das peças da armadura que Deus manda nós usar é o cinturão da verdade. Entendeu? Nós temos que usar a verdade. O mentiroso fica de fora. Então seja verdadeiro e mostre a sua armadura, cingido com o cinturão da verdade. Fale a verdade, viva a verdade, mesmo que isso custe um preço, irmãos. Seja fiel, espere a recompensa no Senhor e a promoção que vem de Deus. Amém? Vamos agora à Santa Ceia do Senhor.
Os irmãos que estão em comunhão vão celebrar conosco. 1 Coríntios 11, 23, a instituição da ceia, em nome de Jesus.